A gravação e fazer a nossa prece de abertura, como sempre fazemos, agradecendo a todos que estão presentes, aos que vão chegar, aos que vão acompanhar depois, aos mentores de cada um de nós, aos nossos amigos queridos do Grupo de Educação do Lar Seara Esperança, em especial Frei Abílio, idealizador desse projeto, e a todos aqueles que nos acompanham em todos os planos de existência. E convidamos a todos que mentalmente nos acompanhem nessa oração de gratidão ao nosso Criador pela bênção de podermos estar aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, Ricardo, hoje teremos como responder, com a ajuda indefectível do Joseph, a questão que você formulou no final da aula passada, mas vamos começar com a leitura do A Luz o Libertará, né, dando continuidade às subleis. A Melissa vai fazer a leitura para a gente, Mel? E depois, se vocês repetirem, eu gostaria de contar um pouquinho mais de detalhe do que aconteceu aquele dia que eu fui sucinto, mas quando chegar no momento eu falo. Vai ser muito importante compartilhar isso com a gente, que é aprendizado para todos nós. Nós estamos na página 211, a sublei é a da esperança. Então vamos lá. Vou fechar meu áudio aqui porque está dando eco na gravação depois. Ok. Então vamos lá. Subleis governadas pelo eu superior. Esperança. Definição: confiança infindável na realização de uma expectativa. Propósito: confiança na capacidade de evoluir da alma. Atitudes e comportamentos governados pelo ego. Então, os comportamentos: baixas expectativas, não sonhar com uma vida melhor, incapacidade de ver um futuro melhor. Atitudes: acreditar que está abandonado. Sentimentos de falta de coragem, desapontamento, desespero, pessimismo, medo, rejeição, preocupação, passividade. Técnicas de alinhamento com o eu superior. Confie em sua orientação interior. Agarre-se a seus sonhos. Acredite na unidade, no ser um, não na separação. Saiba que a vida não é estática, mas um processo. Afaste-se um pouco e olhe o quadro inteiro. Acredite que de cada situação negativa vem uma positiva. Afirmações: o amor divino flui por meu intermédio e vai me guiar na senda perfeita. A luz dentro da minha alma realiza milagres em minha vida. Minha vida é perfeita e está em divina harmonia. Então, eu quero só colocar uma observação aqui, que a teoria, como sempre, ela é bem diferente da prática, né? Então, ninguém precisa ser profissional de saúde, como eu, para poder pensar em várias
condições, digamos assim, condições patológicas que negam a existência da esperança. Então, só pelos comportamentos, pelas atitudes e pelos sentimentos governados pelo ego, a gente já consegue pensar em várias doenças que estão enquadradas aí. E uma das principais, das duas principais, que estão no topo das patologias mais famosas da atualidade, é a ansiedade e a depressão. Elas conseguem, através da nossa sintonia vibratória, acabar com qualquer risco de esperança que a gente poderia ter. Por quê? Porque na ansiedade a gente se preocupa com o futuro, com aquilo que não aconteceu ainda e que a gente não tem poder de modificar. E na depressão, a gente se preocupa com o passado, que igualmente a gente não tem o poder de mudar. Então a gente oscila em dois extremos de impotência que desgastam as nossas forças físicas. E elas têm consequência porque são controladas pela mente. Então, quando a gente se ocupa demasiadamente com aquilo que está fora do nosso controle, a gente desenvolve consequências somáticas, ou seja, consequências no nosso corpo físico que atestam essa condição. A gente desencadeia descargas de cortisol, no caso da depressão, ou de adrenalina, no caso da ansiedade, que vão minar as forças do nosso corpo físico, deixando mais vulnerável a atrair doenças. Porque as doenças físicas decorrentes da vulnerabilidade da mente, elas são somatizadas através do acúmulo de energias densas no perispírito. Então, o fato de a gente se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle predispõe a gente a doenças do corpo físico. E como as doenças do corpo físico, elas são resultado do desequilíbrio da mente, da frequência vibratória e, posteriormente, do corpo físico, elas têm poder de ser reguladas pelos hormônios do nosso corpo. Então, a partir do momento que essas toxinas astrais, digamos assim, que são causadas pelos desequilíbrios das energias da mente, das energias que compõem os nossos corpos espirituais, a gente consegue atingir um grau de densidade tão alto, que ele precisa ser expurgado pelo corpo físico. Porque senão a gente vai desequilibrar a nossa mente a um ponto que o nosso comportamento consciente dentro da experiência do corpo físico vai ficar comprometido, que são as doenças mentais. A loucura, a esquizofrenia, o Alzheimer. Todas essas doenças que comprometem a integridade do funcionamento do nosso cérebro, elas são geralmente, do ponto de vista espiritual, desequilíbrios da nossa mente causados por preocupações e por desgastes desnecessários que vão se acumulando nos nossos corpos espirituais e que têm que ser expurgados para que a gente não fique numa condição vulnerável
a ação de vampirismo espiritual e ficar preso em diagnósticos psiquiátricos, de perda do controle consciente da nossa mente, que é a loucura, a esquizofrenia e o Alzheimer. Alguém mais quer fazer algum comentário? Manda, Pedro. Isso que a Melissa falou, como se diz, é uma informação muito importante nos dias atuais, né, José? Porque vivemos, como se diz, num momento assim de muita correria, né? Inclusive, às vezes eu paro, hoje em dia eu paro para pensar, igual, por exemplo, eu já estou com 52 anos, né? E tem muitos colegas de trabalho, homens, mulheres, departamento da própria empresa, né, que são mais jovens, né? Então, você costuma, até pelo meu tempo, eu procuro estar melhorando. Nós temos muitos defeitos igual todo mundo, né? Mas procuro estar tirando essa tensão do dia a dia, né? Muitas vezes eu olho para os companheiros e vejo que realmente a gente está vivendo um momento assim, de muita ansiedade e pessoas com depressão. Recentemente, a gente teve uma colega lá que pediu licença. Ela falou: eu só consigo trabalhar home office, porque eu estou num momento assim que assim, ela falou assim, eu não sei o que esperar do futuro, entendeu? Já mudei de curso 2 vezes, tudo, e é isso que a Melissa falou, né? Isso aí já acaba, isso vai para frente, né? No entendimento espiritual e acaba afetando, de uma maneira bem simplista, né? Como válvula de escape do corpo físico, né? Que pega toda essa angústia, né, Melissa? Mas é muito importante, né, toda essa informação nos dias atuais. Essa é a minha percepção. Perfeito, Pedro. Boa noite, Lu. Boa noite, Cris. Bom vocês estarem aí. Fala, Mel. Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que antes a gente não tinha o suporte legal, mas a partir do dia 26 de maio, já está aprovado um projeto de lei sobre a saúde mental no trabalho. Por quê? Porque percebeu-se que, além de ter aumentado consideravelmente a incidência dos afastamentos de trabalhadores por conta de questões mentais, as empresas estavam privilegiando ou estimulando, digamos assim, acho que é a palavra mais correta, estimulando a produtividade cada vez maior dos trabalhadores em detrimento da sua saúde. Então, quem assistiu O Diabo Veste Prada é um exemplo bem inocente, mas assim, a pessoa tem que estar a postos, tem que estar disponível a qualquer hora do dia, da noite. E isso tem sido algo cada vez mais discutido atualmente. Por quê? Porque o número de afastamentos de pessoas por ansiedade, por depressão, por estresse, por estafa no trabalho aumentou de uma maneira absurda. E aí que os gestores se deram conta de que toda a questão da consequência desses afastamentos, então o prejuízo financeiro, o prejuízo do próprio trabalhador, a produtividade que sofreu queda, poderia ter sido ajustado, digamos assim, ou então preventivamente resolvido, solucionado, se não tivesse tanta sobrecarga de informações e de demandas, sem se dar conta
do quanto que a pessoa aguenta por estar num ambiente ou tóxico ou sob uma ameaça velada no que diz respeito à produtividade, a característica de produzir cada vez mais, de fazer cada vez mais, de acordar antes que os outros, ir dormir depois que os outros, sair do trabalho o mais tarde possível, chegar o mais cedo possível e ficar num ritmo de cobrança incessante para você provar para os outros que você dá conta. Então, tudo isso levou a questionamentos perante essas estatísticas. Será que realmente um lugar que te cobra tanto é realmente o mais produtivo? E aí empresas como a Natura, como o Google, como outras, eu não saberia dizer outros nomes mais conhecidos, mas as que eu tenho mais assim, familiaridade e exemplo são a Natura e o Google, em que os funcionários têm áreas de lazer, áreas de descanso, períodos de trabalho home office, para poder se organizar, e a gente tem os resultados. A produtividade aumenta cada vez que você dá uma condição favorável para o seu funcionário. Então, quer dizer, o que estava errado nessa conta de cobrar tanto das pessoas? É tirar a esperança de que elas conseguem fazer as coisas sem estar o tempo todo ligado no 220. É saber que o ócio no trabalho também é produtivo, porque é dentro do ócio que surgem as novas ideias, quando você não está se preocupando com nada. É dentro do ócio que surgem as melhores negociações, porque você não está se preocupando demasiadamente com a expectativa. Mas você está confiando na sua capacidade, nas suas qualidades, nas suas virtudes, no seu potencial para focar naquilo e resolver, sem pressão. E foi daí que surgiu toda essa problemática, todo esse questionamento a respeito do rendimento, da produtividade e da saúde ocupacional no ambiente de trabalho. Era isso. Perfeito, muito boas as suas colocações. A Melissa estava se referindo à NR1, que entra em vigor agora em maio e que obriga as empresas a se debruçarem mais sobre as necessidades de acompanhamento da mentalidade, do estado mental dos seus funcionários. Claro que isso é um processo que ainda vai ser longamente discutido, vai passar por muitas questões de ajuste. Isso não é um fenômeno novo. Quem assistiu o filme do Charlie Chaplin, lá nos anos 50, Tempos Modernos, eu recomendo muito, já era uma alusão a essa abordagem, essa cobrança pela produtividade, essa competitividade exacerbada. E junto com ela vem o bullying, vem o assédio moral e etc, etc. Como nós estamos tratando aqui do ponto de vista espiritual, felizmente nós temos um dado a mais que nos ajuda a compreender melhor esse processo todo, pelo qual passa a sociedade humana em todo o planeta, salvo exceções locais e regionais. De uma maneira assim mais ampla, o mercado de trabalho, de uma maneira genérica, criou essas condições e agora está sentindo o tamanho do prejuízo que isso está gerando nos seus caixas, porque funcionários nos quais muito se investe
e que se tornam importantes dentro de uma determinada corporação, quando são afastados por transtornos mentais, representam um enorme prejuízo, não apenas daqueles dias não trabalhados, mas de todo o investimento que foi feito em cima dele. E muitas vezes as pessoas acabam deixando os seus empregos, embora muito bem colocadas, muito bem posicionadas, ganhando muito bem, e procuram fazer outra coisa, porque não aguentam mais. Grande parte desse surto de empreendedorismo que surgiu, principalmente pós-pandemia, vem disso. Pessoas muito qualificadas, high tickets na linguagem do mercado digital, do marketing digital, que acabam optando por trabalhar de uma outra forma, vendendo os seus conhecimentos, não para uma empresa em troca de um salário ou de um cargo, mas para várias pessoas, muitas vezes ganhando mais dinheiro com isso, trabalhando em casa ou em condições muito mais favoráveis. Essa é uma das explicações. Agora, do ponto de vista estritamente espiritual, a gente tem que entender o momento em que estamos vivendo enquanto sociedade humana no planeta Terra. Todos os espíritos que têm se comunicado através de literatura, de palestras, os grandes oradores, cientistas das mais diversas áreas, em especial das neurociências, físicos, em especial aqueles que se dedicam ao aprofundamento da física quântica, têm hoje usado uma abordagem muito mais focada no transcendente, naquilo que está além da matéria física e do contexto mental do ego. Porque sem essa variável, todas as outras soluções apresentadas se tornam inúteis. Enquanto nós não aceitarmos, enquanto sociedade, que todo e qualquer ser humano é uma consciência individualizada que transcende ao seu veículo físico usado temporariamente, quaisquer medidas vão ser parciais, vão ser paliativas e não complementares. Hoje já há um número considerável de empresas, a Melissa citou o Google e a Natura, mas há inúmeras outras, nem tão conhecidas, escritórios de advocacia, empresas de engenharia, em todos os setores, que procuram uma abordagem mais holística no trato com seus colaboradores. Até a nomenclatura hoje mudou, não se fala mais empregados, e sim colaboradores, isso já vem de um bom tempo. Há um investimento e tem empresas que bancam mentorias, tratamentos alternativos para os seus funcionários, visando ajudá-los a preservar sua sanidade mental, seu equilíbrio, concedendo períodos de ócio criativo, como foi citado pela Melissa, mas tudo isso é um processo de transformação que está em curso e faz parte do projeto da transição planetária. O que nós não podemos ter é a ilusão de que isso vai acontecer através de normativas regulamentadoras, sejam elas de ordem governamental ou corporativas. Porque é um processo que envolve toda a sociedade humana. Como é que nós vamos falar, por exemplo, de saúde mental com pessoas que vivem na Ucrânia ou nos países vizinhos, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Noruega, Finlândia, em que todos estão em polvorosa, com receio de que a guerra se espalhe, e há uma grande probabilidade que isso venha a acontecer. Países como o Japão, que já vem sofrendo economicamente as represálias dos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra jogaram toneladas de dinheiro e tornaram a sociedade japonesa extremamente competitiva quando eles começaram a
contrariar os interesses norte-americanos. O que eles fizeram? Foram lá e, opa, peraí, vamos mudar a política cambial. Vocês vão ter que desvalorizar a sua moeda frente ao dólar para que regule o equilíbrio. E o Japão está em recessão há 30 anos. Não se reequilibrou mais. O mesmo aconteceu com a Alemanha, que hoje está afundando. Era a maior economia da Europa e hoje está detonando. Essas movimentações geopolíticas fazem parte de um plano magistral, muito bem articulado por inteligências que transcendem muito a daqueles que nós achamos que são os governadores das nações, os gestores das nações, sejam presidentes, autárquicos ou não importa. Todos eles são títeres e que estão, de alguma forma, sendo manipulados para que haja um atraso maior possível no processo da transição planetária, porque contraria os seus interesses, e eles sabem que o seu tempo findou, porém não vão se entregar sem arrastarem consigo o maior número possível de consciências não despertas, que vão ser o seu séquito na sua nova morada, e rapinar, destruir, saquear tudo o que puderem do ambiente terrestre. É o que nós estamos vendo acontecer em todos os sentidos, em todas as falhas. Sabemos já há mais de 30 anos a necessidade imperativa de reduzir a queima de combustíveis fósseis. E já temos alternativas para a geração de energia também há muito tempo. Existem centenas de projetos e de descobertas científicas que não são levadas a efeito, não vêm a público, porque contrariam os interesses das sombras, expressos através das Big Oil, das grandes petroleiras, das Big Techs, das grandes corporações tecnológicas, das Big Foods, as produtoras mundiais de alimento, e das Big Money, aqueles que controlam o sistema financeiro mundial. Esses 4 tentáculos das sombras ainda têm um poder praticamente absoluto sobre a sociedade humana no planeta. E os reflexos que hoje estamos debatendo aqui são reduzidos a uma única frase, exatamente o título dessa sublei: a falta de esperança. As pessoas não conseguem enxergar esperança no futuro. Os jovens, principalmente, estão sofrendo demais o impacto disso, porque eles estão cada vez mais inteligentes e bem informados, claro que uma parcela considerável deles, não todos, e tem uma visão clara do que está acontecendo e das consequências disso. Então eles não veem perspectivas de futuro. O que adianta o cara fazer 6, 7, 8 anos de uma faculdade, fazer um MBA, se preparar, falar 2, 3 idiomas, viajar, conhecer um monte de coisa, e daí ele ganha 40, 50, 100 mil reais por mês, muitos ganham em dólar, muito mais do que conseguiriam gastar, e no entanto vivem profundamente infelizes e apavorados, porque não veem esperança no seu futuro, nem no futuro do planeta. Aí entra a abençoada missão que nos foi dada a todos nós que estamos aqui hoje debatendo isso, e que temos esse conhecimento da espiritualidade e do que vem depois do projeto crístico para a humanidade terrestre, que está previsto com muita nitidez e clareza há muitos anos, há muitos séculos, há muitos milênios, desde muito antes de Moisés, quanto mais de Cristo.
e que estão, nesse exato momento, século XXI, chegando na sua culminância. Há uma infinidade de informações sendo transmitidas através de canalizações as mais diversas nos meios de comunicação da internet. Porém, eles são deixados vazar porque não atendem ainda a um impacto mais amplo nas mentes humanas, que ainda estão, na sua grande maioria, adormecidas ou manipuladas pelo sistema. De um ponto de vista prático, Mel, e que eu tenho acompanhado muito de perto esse tema, há um fator que vem sendo considerado por diversas correntes científicas, por eminentes psicólogos, psiquiatras, neurocientistas que se debruçam na área do comportamento nas neurociências, e até mesmo físicos, em especial aqueles que se dedicam à física quântica, de que há uma forma diferenciada para se lidar com esses dois fenômenos que hoje dominam as causas de transtornos e de doenças no mundo inteiro: a ansiedade em primeiro lugar e seguida de perto pela depressão, que é uma forma mais consciente de informar e ajudar as pessoas a um processo de autoconhecimento, a compreender o funcionamento da sua mente e do seu corpo também. Nós temos esse veículo fantástico que utilizamos aqui e nós conhecemos menos sobre ele do que sobre os nossos dispositivos eletrônicos, sobre os nossos carros. Com exceção daqueles que são da área da saúde, a grande maioria das pessoas não sabem sequer para que servem e como funcionam os órgãos que compõem o seu corpo, como eles são influenciados pelos comportamentos, pelos hábitos que temos no dia a dia, em todos os sentidos. E essa desinformação é proposital, porque ela tem como principal beneficiária a indústria químico-farmacêutica, que é uma das mais poderosas do planeta hoje, na sua totalidade, e que está na mão das big money, das grandes corporações financeiras. Isso é parte do projeto, mas já está havendo mudança. E do ponto de vista prático, concreto, o que eu tenho observado de perto, acompanhando a mim mesmo e a um grupo de pessoas com as quais eu mantenho contato, é que a forma mais eficaz, acessível a qualquer pessoa, com ou sem plano de saúde, com ou sem acesso à saúde pública, é a meditação. E hoje, para fazer meditação, não é necessário fazer cursos, ou ambientes especiais, ou técnicas rebuscadas, nada disso. Está chegando cada vez mais ao conhecimento das pessoas que meditação, a prática da meditação, de forma disciplinada, não é hoje não deu, amanhã eu faço. Não, tem que ser de forma disciplinada, como fazemos quando tomamos medicamento. Quem toma antidepressivo ou ansiolítico não toma de vez em quando, toma todo dia, rigorosamente dentro da prescrição. A meditação tem que ser encarada dessa forma, como uma medicação para a mente, que permita a consciência, que é a dona da casa mental, possa ter um ponto de observação imparcial, de observador, sem interagir
com os pensamentos, com as lembranças, as memórias, com as emoções, sentimentos e com o ego, que provoca as vozes interiores que estão o tempo todo buzinando dentro de nós. Esse é o principal objetivo da meditação: permitir à consciência assumir o controle da casa mental e não eliminar esses 4 habitantes que fazem parte dela: pensamentos, memórias, lembranças, emoções, sentimentos e ego, mas ter um ponto de equilíbrio que permita a recomposição gradual, progressiva, do controle daquela parte do cérebro que automatiza todas as funções corporais a regularem as descargas de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina, citados pela Melissa, e também de outras centenas de componentes, e formar novas conexões neurais que permitam equilíbrio. E do ponto de vista do perispírito, reequilibram os chakras sem removê-los, viu, Mel? Sem tirar os chakras. Mas realinhando cada um deles de uma maneira natural e fazendo com que tanto o soma, o corpo físico, quanto o perispírito se reconectem com os níveis superiores de consciência, em especial o campo mental citado pelo Joseph no primeiro capítulo desse livro. A nossa conexão com o campo mental de cada um de nós, ela está completamente comprometida frente a essas distorções provocadas pelo exterior, que são a projeção do ego que cria a realidade que nós imaginamos existir, quando na realidade ela não existe. Ela é apenas o Maya, o mundo da ilusão. Krishnamurti é um dos maiores mestres sobre uma maneira clara, objetiva, de explicar esses processos de uma maneira tranquila, sem ser invasivo, sem ser agressivo e sem exigir técnicas mirabolantes. Mas a meditação, por mais simples que ela seja, desde que praticada regularmente, minha recomendação é que pelo menos seja 2 vezes ao dia, o ideal 3. Pela manhã, se for possível, um intervalo de 5, 10 minutos no meio do dia e antes de dormir. Permite que gradualmente a consciência vá regulando esses elementos da sua casa mental, que vão, por sua vez, regular todo o sistema endócrino e a produção de hormônios. É a tática e o tratamento mais eficaz do que as drogas químicas, que apenas vão, durante um curto espaço de tempo, neutralizar ou equilibrar artificialmente esses excessos de produção hormonal. Os antidepressivos reduzindo a produção de cortisol e os ansiolíticos reduzindo a adrenalina. Claro que isso é uma maneira bem tosca de colocar, mas envolve toda a produção hormonal do corpo. Bom, ainda temos tempo para mais uma das subleis? Eu acho que não, né? Alguém quer fazer mais algum comentário ainda sobre esperança? Fala, Mércia. O que eu queria falar
não é necessariamente sobre esperança, mas eu me lembrei de duas coisas. Uma delas, a grande ginasta Simone Biles, com relação a essa condição que seria ideal de cada um se conhecer a si mesmo, mas é ainda um caminho longo a ser trilhado em vista da verdadeira multidão de trabalhadores que mal tem tempo para... Sabe, a gente viu a gritaria com aquela escala, a mudança da escala 6x1, né? Sim. Que são 6 dias trabalhados para um, foi uma gritaria, nem sei como é que está aquilo agora, se vai ser modificado, se não vai. Aquilo não dá tempo para ninguém fazer nada na vida, né? Praticamente, eu penso assim. Mas a Simone Biles, se conhecendo uma grande ginasta, do jeito, do tamanho dela, o tamanho que ela disse que ia tratar da saúde mental dela. Né? E olha que a grandeza dessa ginasta excepcional. E essa condição de se conhecer a si mesmo e poder avaliar o que você pode, o que você não pode, chegar no seu limite ou não, é o ideal, mas é complicado, existe toda uma trajetória para que isso se concretize. A gente sabe disso, né? Trabalhar a mente, meditação, investir nisso, nem todos podem, infelizmente, né? E não é para todos ainda, né? Essa generosidade das empresas com relação ao trabalhador, isso ainda está restrito, né? Há campos de trabalho. Me permita corrigi-la, não é generosidade, não. Eles estão preservando os seus próprios lucros. Eles não estão fazendo isso por serem bonzinhos. Eles, sem dúvida que sim. Para o funcionário é uma grande conquista. É evidente que eles estão pensando no retorno deles. Mas muitos não terão essa possibilidade. Aqui no Brasil, por exemplo, em que nós temos aproximadamente 50% da força de trabalho fora do mercado de trabalho CLT, empreendedores individuais, empresários, gente que vive de bico, empregados temporários, todo esse enorme contingente de pessoas e aqueles que se encontram na base da pirâmide social, desde o catador de latinha aqui no meio da rua, até aquela pessoa que faz faxina como diarista, as pessoas que vivem em locais absolutamente insalubres, que a gente hoje chama de comunidades, mas que ainda continuam sendo favelas, não apenas no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Hoje, na Europa, o contingente de pessoas que estão vivendo em condição de rua, na sua grande maioria imigrantes, mas também nativos, é imensa e crescente em todas as grandes cidades europeias. E eu repito, tudo isso é parte de um projeto das sombras. Eles criaram esse sistema e estão fazendo tudo o que está ao seu alcance para que ele se expanda o máximo possível, antes que seja mudado. Agora, nós que estamos aqui, humildemente, recolhidos à nossa insignificância, porém, com a centelha divina que nos torna semelhantes ao nosso Criador, e com a consciência desperta, não apenas pela doutrina dos Espíritos, mas por todo o arcabouço de informações que estamos adquirindo ao longo dessa nossa existência, temos, sim, o recurso por nós mesmos para irmos buscar as melhores formas de cuidar de nós, de nos curarmos de nós mesmos e nos livrarmos da dependência do exterior, do ambiente de trabalho, da sociedade, das drogas lícitas ou ilícitas, e nos abastecemos da fonte universal de toda a vida. Mas para isso é necessário transformarmos muita coisa dentro de nós. E o caminho mais suave
Eu lembrei da cartilha da nossa infância, né? Caminho suave. Para a gente conseguir isso, é a oração e a meditação. Através desses dois recursos, nós conseguimos gradativamente ir retomando o controle das nossas mentes. Não é um processo fácil, não, principalmente para quem já tem a patologia instalada há muito tempo, porque quem é depressivo não ficou depressivo ontem. Claro que há fatores externos, traumas que geram processos de ansiedade ou de depressão, mas a grande maioria são pessoas que já trazem tendências desde a infância. Os nossos traumas de infância são predominantemente os que reproduzem na nossa vida de adultos as realidades que criamos. E isso está lá nos nossos 6, 7 aninhos de idade, naquele menininho, naquela menininha que ouvia de papai, de mamãe, um monte de besteira, que presenciava cenas, que sofreu circunstâncias e que está tudo isso camuflado, escondido lá no fundo do baú. A terapia é um recurso poderoso para ajudar nisso. Mas, mesmo para quem não tem acesso à terapia, a meditação e a oração, gradativamente, vão nos ajudando a pelo menos fazer curativos, a higienizar essas feridas que vivem sangrando. E esse sangue, esse pus, a gente joga nos outros que não tem nada a ver com quem originou isso. Esse é o resultado da vida em sociedade hoje. Uns borrifando os outros com as suas dores do passado, lamentavelmente. Podemos partir para o próximo link e irmos para o Consciência, do Robson Pinheiro? Ou alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa parte aqui da sublei? Então vamos lá, vou fechar essa sala. Temos 12 pessoas aqui, vou fechar e vamos abrir a outra. Pedrão, depois eu quero trocar uma ideia com você. Qual é um bom horário para a gente conversar assim dentro da tua rotina? Pode ser mais ou menos esse horário mesmo, José. Não tem problema não. Tá legal. Eu passo uma mensagem para você antes e aí o dia que for oportuno a gente troca uma ideia. Combinado. Pronto, estamos todos de volta. Nossa, hoje bateu o recorde, hein? Todo mundo pulou de sala rapidinho. Lu, tá tudo bem com você, querida? Faz tempo que a gente não tem a oportunidade de estar contigo aqui. Tô bem. Tô me ajustando aqui no meu trabalho, que tá bem complicado. Tenho uma funcionária afastada por conta de depressão e ansiedade, que é o tema, né? E pensando aqui na realidade das escolas, como que esses professores vão conseguir ter esse apoio mental que não vão ter, né? Como vão aplicar a NR1 no ambiente educacional? Porque desde a escolinha de bairro como a demanda sua, de saúde mental dos alunos está acabando com os professores. E aí a bola de neve gigante, eu não sei onde vai parar não. No serviço público, no sistema privado e principalmente nas universidades. Vide o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, mas não vamos falar sobre isso não. Bom, nós vamos entrar no capítulo... Também estou medicada. E a gente vai... Nós somos privilegiados ainda, né? Vamos lá, vamos entrar no capítulo Perda ou Suspensão da Mediunidade. Ricardo, antes de eu começar a leitura, eu gostaria de que você compartilhasse conosco
a experiência que ficou pendente lá da semana passada. Pode ser? Sim, claro. Eu queria até, a semana passada, não contei com detalhes do que aconteceu, porque eu não queria atrapalhar o andar da aula, mas aí hoje acho que não é muito longo, mas acho que é interessante para vocês entenderem, quando eu disse que eu vi coisas que eu achei horripilantes, e por isso eu pedi para parar de ver, né? O horripilante acho que para uma criança de 11 anos acaba sendo mesmo. Então, na minha casa, eu morava meu pai e meu irmão, minha mãe e meu irmão, e nós habitávamos um tio que tinha tido um problema de derrame, né, de AVC, e ele tinha um lado paralisado. Então ele morava lá com a gente, mas ele sempre foi uma pessoa muito difícil. Então, acho que você conseguia perceber, nem que não vê, já percebe que ele tinha uma companhia espiritual bem pesada. E um dia, ele estava em casa, ele transformava o ambiente da nossa casa muito difícil. A presença dele bastava para tornar o ambiente difícil. Então, um dia eu tinha 11 anos e eu lembro que não foi uma visão que não teve preparação, não teve sugestionamento, porque às vezes a gente ouve falar alguma coisa e acaba sendo sugestionado. E não foi o que aconteceu, foi de repente. Então não foi isso que me fez ver. Eu acho que eu vi mesmo, não tem como duvidar. Então eu estava na cozinha, acabando de fazer alguma coisa para eu comer para ir para a escola, e ele na sala, sentado no sofá. E tinha um espelho de que quem estava na sala via quem estava na parede lateral, via quem estava na sala. Quem estava na cozinha via quem estava na sala. E eu acabei de fazer o que eu estava fazendo e fui colocar a panela dentro do fogão. Então eu abaixei a cabeça, coloquei a panela dentro do fogão, e quando eu levantei a cabeça, eu olhei de relance para o espelho e em frente ao meu tio, em pé, uma entidade de mais ou menos uns 2 metros de altura, inteira vestida de preto, com um chapéu enorme preto, chapéu gigantesco. E eu abaixei a cabeça assim, quando eu olhei de novo, porque eu me assustei com a visão, eu vi os olhos dele. Ele olhou para mim, rodou uma capa e sumiu. Isso aconteceu diante dos meus olhos com 11 anos de idade. Então isso me assustou muito na época. Eu fiquei bastante assustado. Depois disso aconteceu mais algumas coisas. Uma vez eu estava na sala. Você compartilhou isso com alguém ou guardou? Não, compartilhei com amigos, com pessoas... Mas na família, não? Falei para minha mãe. Minha mãe sempre ela também sempre frequentou sempre espírita, ela sabia do problema, né? E depois, outras vezes, um pouquinho mais para frente, eu também estava assim na sala, um dia a televisão estava desligada há muitas horas, eu fui na sala só para pegar alguma coisa assim, quando eu sentei com a sala toda escura, a televisão começou a abrir uma bolinha e começou a abrir assim uma imagem dentro da tela, e ia começar a mostrar alguma coisa ali para mim, talvez mostrar alguma cena, alguma coisa, e eu pedi, foi nesse momento que eu falei que eu ia contar para vocês, que eu pedi para parar. Eu falei, olha, eu não quero ver, não tenho vontade de ver, eu prefiro ajudar se um dia eu for trabalhar de alguma maneira, tal, porque eu já frequentava até tinha começado a frequentar o centro espírita. Eu falei, se eu for um dia ajudar, eu quero ajudar, mas eu não quero ver nada, porque isso me assustou bastante. Então, depois, acho que, não sei se esse acordo ficou valendo, eu nunca mais vi nada, na verdade é essa. E não achou ruim, né? Não. Tá bom do jeito que tá. Não, realmente são experiências importantes, né? Eu acredito que se a gente for cavucar mesmo, a maioria de nós vai ter lembrança ou não tem mais porque apagamos, deletamos por medo de situações bastante parecidas. Vamos ao conhecimento do nosso
querido professor aqui, o Joseph Gleber, e vamos ver de que forma ele pode nos ajudar a compreender um pouco melhor esse processo. A pergunta primeira é: quando o médium deixa de exercer sua mediunidade, isso pode causar algum prejuízo ao seu psiquismo e à sua vida de modo geral? Podem ocorrer fatores externos ao desejo do médium que o impeçam de trabalhar mediunicamente? Olha, gente, uma das coisas que mais me arrepiava os pelos da unha encravada era quando, numa casa espírita, eu ouvia: você precisa desenvolver tua mediunidade, você precisa trabalhar, não só dirigido a mim, mas a muitas outras pessoas. Felizmente, é muito raro, hoje em dia, a gente ouvir afirmações desse tipo de uma forma assim positiva, pelo menos que eu tenha conhecimento. A perda ou suspensão da mediunidade já foi tratada pelo nosso irmão Allan Kardec de maneira brilhante no Livro dos Médiuns, capítulo 22. Perda ou suspensão da mediunidade. Tem esse capítulo no Livro dos Médiuns. A grande maioria dos médiuns que eu conheço ou nunca leram ou nem sabem que existe o Livro dos Médiuns, o que é uma lástima. Eu acho que nenhuma casa deveria autorizar alguém que tenha mediunidade a começar a exercer alguma atividade mediúnica na casa sem antes passar pela leitura e estudo do Livro dos Médiuns. É a minha opinião. Entretanto, temos alguma contribuição baseada em nossas observações pessoais que aqui deixamos registradas para efeito de estudo complementar por parte de meus irmãos. Complementar. Ele não está eximindo da leitura do Livro dos Médiuns. Essa fase, muitas vezes incômoda para o paranormal ou médium, pode ser definida como uma suspensão mais ou menos duradoura dos fenômenos mediúnicos, que tem em determinado sensitivo seu epicentro, que pode ocorrer de modo espontâneo ou não. As experiências no contato com o invisível, quando carecem de uma sequência produtiva, podem ser temporariamente interrompidas, podendo haver causas diversas para isso, como também consequências variadas. Tal ocorrência pode se caracterizar por um ou mais dos seguintes fatores: bloqueio da mediunidade por parte dos benfeitores, cessação espontânea do fenômeno mediúnico, devido a necessidades íntimas, psíquicas e de saúde, fase declinante da mediunidade, quando o exercício mediúnico deixa de ser produtivo por causas diversas, intermitência no trabalho do médium e em sua capacidade de entrar em transe e, ainda, a simples suspensão, embora temporária, visando a atender a aspectos reeducativos a um período de estudos, entre outras possibilidades. Então veja bem, aqui ele está se referindo a casos de interrupção ou cessação do contato mediúnico em pessoas que já o praticam. Está bem claro isso? Então vamos lá. O certo é que a alteração produtiva, tanto no que concerne à qualidade quanto à quantidade da comunicação mediúnica, pode ocorrer uma ou mais vezes com qualquer médium, independente de acarretar ou não prejuízo à organização mediúnica. Todos estão sujeitos a algum dos fatores citados, pois que se encontram inseridos em um programa evolutivo e educativo, elaborado de conformidade com suas necessidades como espírito imortal. Meus irmãos também devem ter em consideração que o ambiente físico e social
econômico ou financeiro, psíquico ou mental, interfere bastante, qualitativa ou quantitativamente, no exercício da mediunidade. Para avaliar judiciosamente e sem misticismo as consequências da interrupção da tarefa mediúnica, é bom ter bem claro diante de si quais fatores a provocaram. E aí entra uma outra observação. É muito raro, pelo menos nas casas espíritas que eu conheço, a disponibilidade de algum médium muito qualificado, que tenha vidência, para poder orientar os médiuns quando eles, por alguma razão, têm a sua atividade como médium interrompida e não falam, não expressam, continuam agindo como se estivesse conectado com alguma entidade, embora não esteja, causando muitas vezes prejuízos sérios ao trabalho mediúnico, à credibilidade da casa e às pessoas que ali vão em busca de auxílio. Lamentavelmente, isso acontece muito por falta dessa supervisão qualificada. Isso, eu repito, é uma opinião pessoal, porém embasada no conhecimento atribuído pelo Kardec no livro dos médiuns. Eu tive uma experiência muito desagradável no passado, quando fui designado para acompanhar sessões de desenvolvimento mediúnico, e antes de começar, eu falei com a entidade que me passou essa incumbência, pedindo que ele recomendasse e indicasse um médium vidente para estar presente nas sessões de desenvolvimento, dando suporte, esclarecendo, ajudando aqueles que estavam começando a desenvolver a sua mediunidade a interpretar o que era de fato uma comunicação de um espírito e aquilo que era animismo, que é perfeitamente normal. E quando não havia nenhuma comunicação. Porém, lamentavelmente, isso não aconteceu. E eu participei de algumas poucas e depois declinei da tarefa. Por essa razão. Entre os fatores que dizem respeito ao próprio médium, isto é, no que tange às suas limitações pessoais, pode-se ter uma ideia de como e por que ocorre o afastamento das atividades mediúnicas. Podemos listar algumas ocorrências cuja gênese está seguramente vinculada a certas dificuldades enfrentadas pelo medianeiro. Primeiro, a ausência da percepção mediúnica devido a questões de saúde física. Acontece, a pessoa está debilitada. Num dia de trabalho, o cara está com uma febre danada, ou está gripado, ou está com dor de cabeça, ou está tendo uma crise de ansiedade, ou de depressão, ou teve um problema grave. Ele não vai ser produtivo, não vai ser útil como intermediário. Incompatibilidade do médium, dificuldade pessoal com o grupo mediúnico. Tem gente que está lá contra a vontade, porque foi obrigado, mas não se identifica com o grupo, com o trabalho que é feito, vive criticando, vive censurando dirigentes, companheiros de trabalho. Ninguém aqui conhece isso, né? Tem alguns que não estão presentes aqui, mas que teriam histórias para contar a respeito. Alienação social do médium, que pode produzir, que podem produzir, acho que tem uma falha aqui. Isto com H, essa palavra está errada. Tem alguém que está acompanhando a leitura aí? É produzir hiato, alienação social do hiato, médium. desculpa, é a minha lente que está ruinzinha.
hiato ou diminuição acentuada de sua produtividade. Obrigado, Mércia. Vou até trocar de óculos aqui. Eu estava lendo um S ao invés de um A. Acidentes físicos. Puxa vida. Teve um trauma, quebrou um braço, machucou o pé, está sentindo dores, está tomando analgésico. Uso de medicamentos que dificultem o exercício mediúnico, interferindo na química cerebral. Por exemplo, pessoas que estão tomando um ansiolítico, um antidepressivo, ou uma medicação mais forte, que um antihistamínico que dá sono. Indisciplina no médium em relação ao trabalho mediúnico, ocasionando a suspensão por iniciativa dos benfeitores. Nós estudamos isso num livro, acho que há 2 anos atrás, né, Mércia? Você lembra disso? Que médiuns foram suspensos do trabalho na casa? Por Não estou lembrando, mas a Melissa deve lembrar. Eu não estou me recordando qual livro agora. Que os médiuns foram suspensos pelo dirigente. É naquele mesmo livro daquele caso do médium homossexual. Que fez o casamento homo. Homossexual, exatamente. Depois a gente Eu lembra. esqueci o nome do livro agora, mas vou lembrar. Mau uso das faculdades mediúnicas sob o ponto de vista da ética cósmica e evangélica. Puxa vida. Vamos nem entrar nessa seara porque isso é muito triste e doloroso. Felizmente não tenho conhecimento disso nem no Seara, nem no Celeste e nem no Nizarga. Conduta moral dissociada dos objetivos nobres da mediunidade, fato que pode acarretar interrupção patrocinada pelos benfeitores do médium. É o caso de um médium desse mesmo grupo citado naquele livro, que o cara vivia em prostíbulo, tinha uma vida devassa, usava álcool, drogas. Adoecimento psíquico movido pela cristalização do pensamento, monoideísmo, neurose do espírito, psicose e outros problemas do corpo mental, incompatibilizando o médium com a tarefa da mediunidade. Isso acontece pelas mesmas razões que estávamos falando aqui na Sublei da Esperança. Pessoas que estão adoecidas mentalmente em função de uma série de situações do cotidiano e, obviamente, isso vai interferir na sua mediunidade. Rejeição pessoal, ainda que em nível inconsciente, por medo de assumir compromissos mais intensos com o trabalho mediúnico. Pode acontecer. A pessoa tem medo, ela não quer. O Ricardo citou bem isso. Apesar de ser uma criança de 11 anos de idade, né? E é bem compreensível, mas isso pode acontecer em qualquer idade. Consumo de drogas ou alimentos tóxicos que dificultam o uso das faculdades de maneira sadia. Poxa, hoje já não há tanta recomendação, mas quando eu comecei a frequentar centros espíritas, dia de atividade mediúnica na casa, era terminantemente proibido comer carne para todos os trabalhadores, não apenas os médiuns. E o dirigente da casa perguntava para um por um: não tenham receio nem vergonha de falar. Vocês comeram carne hoje, tomaram álcool? Se, em caso positivo, fiquem de lado. Não sentem à mesa, que vai prejudicar o trabalho. A carga tóxica é muito intensa e dá um trabalho lascado para aqueles que estão dirigindo do plano espiritual neutralizarem, pelo menos em parte, essas toxinas. Hábitos pessoais arraigados ou incompatíveis com o trabalho mediúnico. Não vamos nem citar aqui, cada um deve imaginar quantos podem existir. Há inúmeros fatores envolvendo o médium que podem contribuir para a suspensão da mediunidade. No entanto,
Destacamos esses como os principais, derivados das próprias condições, ações e reações do médium frente ao compromisso de trabalhar no campo abençoado da mediunidade. É um compromisso, gente, muito sério. Você imagina um cirurgião que vai fazer uma cirurgia de peito aberto e que tomou 3 uísques 2 horas antes da cirurgia, ou cheirou lá umas carreirinhas de cocaína, ou um engenheiro que vai fazer uma vistoria numa obra de grande porte e está totalmente alienado, chapado com alguma droga. A responsabilidade é a mesma no caso do exercício da mediunidade, talvez até maior. Além dos pontos, existem fatores de natureza externa que podem interferir no exercício da mediunidade? Além dos pontos assinalados nos itens anteriores, meus irmãos não ignoram que o médium é também um ser social, que detém responsabilidades e desempenha diversos papéis perante a sociedade, igual a qualquer outro ser humano. Portanto, está sujeito a influências do meio, da cultura e de outros seres e situações que poderão contribuir ou prejudicar o exercício de suas faculdades mediúnicas, tornando-as mais ou menos proveitosas. Entre tais, citamos incompatibilidade de vibrações entre o ambiente e o psiquismo do médium. Isso pode acontecer. Presença de pessoa ou pessoas esterilizantes, cujo teor energético anula ou dificulta o transe mediúnico, causando o colapso das faculdades do médium. Às vezes uma pessoa que vai para se consultar com um médium, para ser atendida por ele, tem tamanha desconfiança, tamanho ceticismo, que anula a ação dos benfeitores espirituais. Eles simplesmente não vão dizer nada. E se o médium não percebe isso, acaba falando bobagem, porque está falando por si só, sem entender o que está acontecendo. Intervenção dos benfeitores, devido a causas desconhecidas pelo próprio médium, mas sempre atendendo a um projeto traçado no mais além. De repente, determinadas coisas não devem ser ditas, determinadas visões não devem ser apresentadas, porque tem causas que estão além da compreensão, seja do médium ou da necessidade do consulente. Influência obsessiva simples ou complexa, que incompatibiliza o médium com o exercício constante e qualitativo das faculdades mediúnicas. Médiuns também sofrem obsessão. Aliás, são alvos preferenciais. Daí, mais uma vez, a importância do comprometimento com a sua limpeza ética, moral, fora do ambiente do centro, em toda a sua vida familiar, profissional, afetiva, porque o reflexo, com certeza, vai gerar essa incompatibilidade. Intervenção ou influência familiar, bem como de amigos e inimigos, que provocam a interrupção da tarefa, mas não da faculdade em si. Muitas vezes a pessoa é extremamente pressionada pela família e acaba, de alguma forma, tendo a sua mediunidade suspensa ou interrompida. Trabalho profissional. Às vezes a pessoa está num momento profissional extremamente grave. Doenças da família. Priorização do ócio improdutivo. Não o produtivo, como citado pela Melissa. Da preguiça e de outros fatores que se confundem entre internos e externos, mas que, mesmo assim, influenciam na interrupção ou no uso intermitente das faculdades, criando sérios desajustes no psiquismo do médium. O cara que não tem o que fazer, não procura fazer nada de útil, leva uma vida ociosa, não se dedica à leitura, a estudo, à prática da caridade, a
fazer o mínimo de atividades e acaba sendo bloqueado. Quaisquer que sejam os fatores que interferem no uso sadio dessas faculdades mediúnicas, uma coisa é certa: sempre é mais difícil o recomeço do que o início das atividades. Ainda faz parte da natureza humana o desculpismo e a permissividade que, aliados a certas predisposições ou causas pretéritas, poderão adiar, impedir ou causar a suspensão temporária e demorada do exercício mediúnico. Quais os efeitos da suspensão da tarefa mediúnica poderá provocar, em se considerando a vida mental do médium? Podemos indicar alguns efeitos subjetivos que acometem o médium, cuja energia consciencial está ociosa por um tempo mais ou menos dilatado. O recesso temporário ou permanente influenciar principalmente em fatores internos, gerando estados de espíritos que vão desde a frustração até a completa alienação. Entretanto, quando o período em que o médium permanece sem usufruir da condição de intérprete das consciências sublimes, localiza-o no subnível das realizações proveitosas, intimamente passa a se sentir insatisfeito consigo mesmo, com a vida e com o mundo, embora, nesse estado, dificilmente tome uma atitude que o coloque novamente em sintonia com as forças soberanas da vida. Sente-se perdido ou com a sensação de vazio existencial. Sabe intimamente que está à margem de acontecimentos importantes, marginalizado por si mesmo, por haver contribuído ou não resistido aos problemas que o levaram a suspender sua tarefa. Na dúvida que o atormenta, o médium com as faculdades ociosas prefere tentar se convencer de que a suspensão de suas faculdades é permanente, a fim de adiar indefinidamente o regresso aos compromissos assumidos. Eu já fui, mas não quero mais. Não, deixei de ser. Acontece. Pode ocorrer a suspensão definitiva da mediunidade na atual encarnação de determinado médium? Quando ocorre tal fato, mostra-se como a maior prova de que a mediunidade e sua utilização por parte daquele médium foram produzidas exclusivamente por parte dos benfeitores que, em determinado momento, tiveram de tomar as rédeas da condução mediúnica em suas mãos. Em situações como essa, suspendem o exercício de forma permanente para evitar maior comprometimento por parte do indivíduo que não soube aproveitar a oportunidade que lhe foi concedida ou cujo quadro insustentável impossibilitou o exercício da tarefa mediúnica. Também tem muitos casos relatados, se não me engano, por André Luiz, tem uma situação também colocada, não me lembro agora em qual livro. Apesar de nossas considerações, devemos salientar que, em determinados casos, a tarefa mediúnica poderá ser suspensa, embora, eventualmente, ocorram fenômenos mediúnicos que darão certo alívio às pressões sofridas pelo médium, que tem, algumas vezes, excelentes possibilidades fenomênicas, mas o exercício em si não lhe ofereceria proveito imediato, segundo avaliam as inteligências esclarecidas. Há casos em que a pessoa tem um grande potencial, mas, embora não tenha causado nenhum, através da sua invigilância, fatores que comprometeram, mas naquele momento não é o mais adequado. Então ele suspende. Quais circunstâncias podem exercer tais pressões internas e tornar insustentável a produção mediúnica permanente e bem orientada, ou mesmo a educação da mediunidade?
Veja bem, meu irmão, que o uso das faculdades mediúnicas, que o uso da faculdade mediúnica em si poderá permanecer ocorrendo nos casos a que me referi no parágrafo final do item 24. Uma fenomenologia que poderia até ser considerada rica no que tange ao impacto que o contato com o invisível pode provocar. Apresentarei casos isolados para, de acordo com o meu ponto de vista, explicar especificamente os casos em que há improdutividade ou dificuldade de uma ação mediúnica continuada e passível de condução bem orientada a serviço da humanidade. São os indivíduos que se acham subordinados à condição restritiva ou a confinamentos institucionais. Aqui ele está colocando pessoas, acredito eu, que estão cumprindo pena carcerária, né? Tais condições poderão ser observadas nos casos de confinamento em instituições como hospitais psiquiátricos, pois que muitas pessoas existem incapazes de cuidar de si mesmas e que assim se fazem devido à sua conduta anterior. Também existem muitos casos de médiuns que, por falta de conhecimento por parte da psiquiatria, da própria pessoa, da família, acabam sendo internados, como casos de esquizofrenia ou outras patologias. Hoje, menos, mas os manicômios de um passado recente estavam cheios de médiuns, né? Tais condições poderão ser observadas nos casos de confinamento. Já eu li esse parágrafo. Além disso, o refúgio na total reclusão religiosa em lugares considerados de natureza contemplativa, como mosteiros, conventos e outros semelhantes, nos quais se evita o convívio com a sociedade humana, é um bom exemplo. Perdão. Devemos citar também os encarcerados, que se caracterizam como ameaça à humanidade, bem como os prisioneiros de campos de concentração e refugiados, que não têm condições humanas de viver, sobrevivendo em meio ao declínio das faculdades mentais e físicas. As condições impostas por tais instituições provocam restrições muito intensas, desde as possibilidades limitadas de instrução das pessoas aí internadas, o afastamento das tarefas produtivas e o impedimento de um convívio social sadio, até a insalubridade física e espiritual devido ao aumento de vícios e outros tipos de degradação moral são consequências do confinamento em muitas dessas instituições opressoras promovidas por sua política institucional. Eu vou fazer uma observação sobre isso, mas depois, porque pode ser que ele contemple essa exceção aqui. Embora muitos desses irmãos que aí estagiam em caráter temporário, de natureza corretiva, penal ou kármica, não se prestem a uma tarefa mediúnica nos moldes conhecidos por meus irmãos, a própria situação constrangedora e restritiva na qual vivem poderá provocar a eclosão de certos fenômenos de mediunidade capazes de levá-los a repensar suas vidas e fazê-los despertar para uma realidade maior. Em círculos assim, também se vê a fenomenologia associada aos desdobramentos da personalidade, ocorrendo com maior intensidade, uma vez que se afigura como fator de fuga, ainda que seja para fora do corpo. Casos há em que tais fugas conscienciais se constituem em experiências riquíssimas para as pessoas submetidas à vivência de cárcere. Porém, não podemos afirmar que caracterizam um exercício mediúnico, ao menos no sentido de uma tarefa outorgada pelo mais além, com vistas a beneficiar a humanidade. Para analisar casos assim,
temos que nos destituir do emocionalismo e do religiosismo, a fim de vermos com uma visão mais dilatada as nuances e implicações de cada quadro. Estou me lembrando de um episódio aqui, ocorrido quando Zé Arigó foi preso, encarcerado por ordem judicial, devido a denúncias de médicos e outras pessoas. E dentro da cadeia, ele continuou operando e atendendo, formava fila, inclusive entre os policiais, os carcereiros, delegados, oficiais de justiça, para serem atendidos por ele. Ele continuou a sua tarefa mediúnica, mesmo encarcerado. Chico, uma ocasião, também foi preso, é um fato pouco comentado, mas teve uma ocasião em que ele foi preso por alguns dias. E lá ele foi visitado por inúmeras pessoas, claro, ele já era uma pessoa conhecida, e ele enviou cartas através dessas pessoas para atender pessoas que estavam necessitadas. Então, há casos e casos. Eu estou tentando me lembrar de um filme com o Tom Hanks, que quase todo mundo deve ter assistido, e que eu nunca me recordo do título dele, em que havia um cara preso no corredor da morte, que ia ser eletrocutado, acusado de ter violentado uma menina, e ele era inocente, um negro imenso. À espera de um milagre. À espera de um milagre. Esse filme é famosíssimo. Esse cara é um exemplo de uma mediunidade fantástica de cura, que mobilizou até mesmo uma retirada dele da prisão para levar na casa do diretor da penitenciária e curou a mulher do cara. Esse é um filme, é ficção, mas relata uma realidade possível, que não pode ser desconsiderada, né? E isso, sem dúvida, em muitos dos casos que ele coloca aqui, como por exemplo em campos de concentração, em ambientes de combate, de guerra, há casos em que pessoas especiais são destacadas para, mesmo nessas condições extremamente adversas, serem um elemento de conforto, de amparo e de auxílio. Bom, estamos chegando no final do nosso horário aqui. Desculpem, eu quis ler até o último parágrafo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos fazer um encerramento, então? Pedro, depois eu passo uma mensagem para você, para a gente marcar um dia, lá pelas 8 e pouco mais ou menos, para a gente fazer um callzinho. Quero trocar umas ideias contigo, tá? Então vamos lá, alguém se habilita a fazer o encerramento? Nossa, quantos voluntários? Estou surpreso. Tá bom, vamos. Sempre que pergunta que é. Vamos mais uma vez demonstrar aqui a nossa gratidão a todos aqueles que nos acompanharam, tanto os que nos acompanham do plano físico quanto do extrafísico, aos nossos mentores, aqueles que nos intuíram, ao nosso irmão Joseph Kleber e ao Robson Pinheiro, assim como aos irmãos que intuíram no outro livro, todo esse aprendizado que temos recebido aqui, e que possamos usar essas informações de maneira produtiva para nós mesmos, compreendermos melhor esse imenso potencial de conexão através da mediunidade, que nos ajuda a ter esperança, porque é a comprovação concreta de que a vida continua independente do que acontece no plano material, independente do nosso medo do futuro, da nossa prisão ao passado, da dificuldade de agir no presente. Isso vai passar. É um momento que estamos vivenciando e que certamente todos nós nos beneficiaremos com a imensa misericórdia divina, que sempre está presente e disponível para aqueles que a procuram. E essa misericórdia sempre se faz lembrar, principalmente
por aquela que consideramos como a mãe de todos nós, nossa querida Maria de Nazaré, a quem nos dirigimos agora nessa singela oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana, estejam em paz. Boa noite. E vamos cuidar da nossa saúde mental da maneira que estiver ao nosso alcance. Boa noite. Beijo no coração. Estejam em paz. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. E aí, menina, tá muito cansada? Você nem imagina. Posso imaginar. Mas que notícia boa, então surgiu uma nova oportunidade de terapia, é isso que eu entendi? Não. Ah, Na verdade, uma médica do meu trabalho ah, me indicou há muito tempo atrás, em setembro do ano passado, ah. um instituto que